O protestantismo. Segundo Florival Cáceres, foi na Idade Média o surgimento das raízes da reforma religiosa acontecida no século XVI. Já no século XI, os pontífices Nicolau II e Gregório VII tentaram reformar a Igreja. O primeiro criou decretos fazendo que os papas fossem eleitos pelos cardeais e não por influência dos imperadores e nobreza. O segundo desimpulsou lideranças da Igreja que tinham comprado cargos. Além disso, proibiu a tomada de posse, ou seja, a investidura de leigos nos cargos religiosos. Tudo isso aconteceu no período feudal em que o clero medieval era intimamente ligado à nobreza feudal, embora disputassem poder e riquezas. Seus membros, em geral filhos ou parentes dos senhores feudais, eram mais afeitos à vida material do que à espiritual. Cuidavam dos rendimentos das terras, do recebimento do dízimo, da cobrança dos ofícios religiosos e de outras fontes de rendas. Em geral, eram analfabetos ou pouco instruídos e não sabiam explicar o conteúdo de sua religião. A ideia de caridade ou fraternidade humana não existia para a maior parte do clero. Surge então, neste contexto, fora da Igreja Católica, fazendo oposição aos seus ensinamentos, o movimento da Reforma Protestante. Movimento este que, além de religioso, teve implicações econômicas, políticas e sociais, pois houve interesse de várias classes sociais e participação do poder real interessado em fortalecer o poder nacional em relação ao da Igreja Católica. Vários fatores contribuíram para o surgimento da Reforma Protestante, dentre eles cita-se o fortalecimento da burguesia, formação das monarquias nacionais, o renascimento cultural e a desmoralização da Igreja em uma expansão da fé popular. A expansão marítima iniciada no século V acabou fortalecendo a burguesia por desenvolver o mercado mundial. Os burgueses não concordavam com a moral econômica da Igreja, na qual Tomás de Aquino, nos fins da Idade Média, limitou o lucro, impedindo o desenvolvimento comercial. Não concordavam também com o luxo do culto da Igreja Católica, nem com os custos do clero, em que parte era financiada por eles. Além disso, capitais dos países europeus eram tirados pela Igreja Católica destinados a Roma, prejudicando o desenvolvimento comercial destes e, consequentemente, a burguesia. Neste sentido, Carolina Santos da Cunha relata que, no fim da Idade Média, a Igreja Católica tinha grande influência política e social. Era uma potência financeira que acabou sendo usada para o fortalecimento do poder político. Muitos príncipes não tinham a fortuna que o líder católico, o Papa, possuía. Os cargos eclesiásticos muitas vezes viravam moeda de troca política entre a aristocracia que o disputavam. Surgiram os estados centralizados e a Igreja era empecilho para o fortalecimento dos estados nacionais. Desta forma, entraram em conflito os reis e a Igreja, pois a maioria deles não tinham autoridade sobre os clérigos e as terras da Igreja estavam fora da jurisdição real e, consequentemente, não pagavam impostos. Além desses fatores, soma-se o desvio de capitais pela Igreja destinados a Roma, enfraquecendo os tesouros reais. Assim, vários reis como o inglês Henrique VIII estimularam a reforma protestante a fim de controlar a Igreja. Os fatos acima, somados à valorização do homem pelo desenvolvimento de uma cultura antropocêntrica em que dava incentivos ao espírito crítico, ao individualismo e ao livre exame da Bíblia, a prática de vendas de cargos religiosos, indulgências e relíquias sagradas, criam-se uma base intelectual fortalecida e torna a Igreja alvo fácil das críticas para que se realize a reforma protestante. Cunha, ao dizer
ao discorrer sobre o contexto da Reforma Protestante, afirma que era comum entre muitos seguidores da Igreja a ideia de que ela deveria voltar às práticas de valores cristãos. Naquela época, eram muitos os pensadores cristãos que questionaram a autoridade moral da Igreja e defendiam sua reforma na Europa. Uma das práticas mais comuns da Igreja Católica era a venda pública das indulgências, os pergaminhos que perdoavam os pecados do fiel. Muitos padres as vendiam em troca de uma doação em dinheiro à igreja. Havia um ditado entre a população que dizia assim que a moeda no cofre cair, a alma do purgatório sai. Os principais líderes da Reforma Protestante no século XVI foram Martim Lutero, na Alemanha, João Calvino, na Suíça, e o rei Henrique VIII, na Inglaterra. O território atual da Alemanha, na época, era formado por uma variedade de principados e cidades, os quais elegiam o imperador do Império Romano Germânico. Não era interessante para os príncipes leigos fortalecer o poder imperial, mas tomar a posse dos principados, assim como a pequena nobreza que estava pobre e interessava pelas terras da igreja. Já os burgueses, além de discordarem das pregações dos padres, procuravam o retorno do dinheiro que era direcionado pela igreja para Roma, ao Sacro Império. Além disso, os camponeses e artesãos viam nas cobranças dos dízimos e das rendas feudais pela igreja não ato de fé, mas apenas exploração. No Sacro Império havia humanistas que pregavam a necessidade da reforma da Igreja Católica. Além dos relatos acima, de imediato, o responsável pela reforma protestante na Alemanha foi a cobrança de indulgências ordenada ali pelo Papa Leão X para adquirir dinheiro e construir a Catedral de São Pedro. Nessa direção, aponta Carolina Santos da Cunha ao dizer: no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostino Martim Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 95, teses que criticavam a conduta da Igreja Católica. Os textos denunciavam a deturpação do Evangelho, a venda de indulgências e a corrupção, o enriquecimento ilícito e a falta de celibato clerical. Além das denúncias, chamavam o cristão ao arrependimento e à fé. Cáceres diz que Lutero foi ameaçado de excomunhão pelo Papa se por acaso não voltasse atrás com suas declarações. Entretanto, ele se recusou a obedecer às ordens papais, foi excomungado e banido do império. Porém, além de receber proteção do príncipe de Saxônia, outros príncipes alemães aderiram às suas ideias, espalhando a reforma pelos estados alemães. Ainda de acordo com Florival Cáceres, Lutero pregava as seguintes ideias: Reino de Deus está dentro de nós. Deus está no coração do homem, não havendo nenhum interesse, não havendo nenhum intermediário entre eles. O pastor deve ser apenas um irmão mais velho que ajuda o fiel a entender a palavra divina. Enquanto cursava a universidade, Lutero foi aluno de brilhantes humanistas, mas obcecado pela ideia do pecado original e pela própria salvação pessoal, jamais adotou a confiança que seus professores tinham no homem e em suas realizações. O princípio básico da religião luterana era o da salvação pela fé. O homem decaído em razão do pecado original cometido por Adão e Eva só poderia ser salvo pela fé, concedida unicamente pela graça de Deus e apenas ela, ou seja, concedida unicamente pela graça de Deus, e apenas ela poderia regenerar o pecador. Os que continuavam em pecado eram castigados pelos demônios em seu próprio corpo e alma. A vontade divina é inacessível à mente humana. Só a fé, concedida pelo poder absoluto da graça divina, pode fazer o homem enxergar o bem. O crente transforma-se num servo de Deus
que deve relacionar-se com a divindade através do seu fervor. O perdão dos pecados só pertence ao poder e à vontade de Deus, e nenhuma instituição eclesiástica pode servir de intermediário para concedê-lo. O pensamento luterano depreciava as instituições religiosas e valorizava a fé individual. Para Lutero, não havia necessidade de sacerdote para aquele que é seguidor de Cristo, pois todos são súditos e ministros de Deus e iguais entre si. Porém, o poder dos príncipes foi estabelecido na conformidade, ou seja, nas conformidades dos princípios cristãos. Desta forma, a única autoridade de que o cristão deveria seguir era a deles. Entendeu também que a Igreja usava os sacramentos como meio de dominar as pessoas e, por isso, aboliu todos os sacramentos, exceto o batismo, a comunhão e a penitência. Por considerar lembranças do culto pagão, aboliu também a adoração das imagens e o culto dos santos. Determinou que todos pudessem examinar livremente a Bíblia, pois, por intermédio da iluminação da alma pela fé, era capaz de entender as mensagens de Deus sem a ajuda dos doutores ou teólogos. Além da proposta de que a Igreja fosse nacional e autônoma, defendia a extinção do celibato clerical e medidas contra o luxo e a usura dentro da Igreja. Esses ensinamentos luteranos agradaram os príncipes alemães, os quais passaram a apoiá-lo interessados nas terras da Igreja. Com este mesmo pensamento, Carolina Santos da Cunha escreve dizendo: Lutero pregava que somente a fé em Deus salva as pessoas, uma ideia que se opunha à salvação pela compra de indulgências. Essa interpretação oferecia ao povo a expiação da culpa por meio da contribuição e penitência, o que ia contra as práticas da Igreja naquele momento. Para ele, a salvação se dá pela fé na justiça, na graça e misericórdia divina. O luteranismo também defendia a livre interpretação da Bíblia. A Igreja Romana era contra este ponto, pois entendia que o povo não iria entender corretamente os ensinamentos de Deus e precisava seguir as orientações de um sacerdote. Percebe-se que, tanto para Florival Cáceres quanto para Carolina Santos Cunha, a reforma protestante na Alemanha foi fortemente influenciada pela discrepância de pensamentos entre lideranças dentro da própria instituição religiosa, quanto pela economia e política local. Mas o movimento da reforma religiosa não se restringe aos territórios alemães, indo além da liderança e pensamento de Martim Lutero, segundo Cunha. Ou seja, segundo Cunha, a reforma protestante se espalhou na Alemanha e teve rápida aceitação em vários países. Enquanto na Alemanha a reforma era liderada por Lutero, na França e na Suíça a reforma teve como líderes João Calvino, 1509 a 1564, e Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. Na França e nos Países Baixos, os adeptos foram chamados de huguenotes, na Inglaterra de puritanos e na Escócia de presbiterianos. Na Suíça, na cidade de Genebra, João Calvino, que havia fugido da França devido à perseguição por sua adesão à reforma protestante naquele país, conquistou rapidamente toda a elite econômica e intelectual, tornando o calvinismo a religião oficial da cidade e expandido posteriormente a quase toda a Suíça. Calvino baseou suas ideias no luteranismo, sendo que dos sacramentos, apenas o batismo e a Eucaristia permaneceram em seus ensinamentos. Além de abolir todos os demais, eliminou o culto dos santos e das imagens. Criou uma igreja nacional, concordava com a salvação pela fé. E admitiu o livre exame da Bíblia. Florival Cáceres relata sobre o calvinismo como uma radicalização do luteranismo. Ele escreve sobre a fundamentação da concepção religiosa na visão calvinista. Em seu livro Instituições da Religião Cristã, Calvino expôs o fundamento de sua concepção religiosa, afirmando que Deus nos é transcendente e incompreensível. Só sabe dele aquilo que
ele quis nos revelar através da Bíblia, sem a qual o homem tem uma ideia falsa de Deus, pois o pecado original obstruiu-lhe a inteligência. Deus, de antemão, predestinou-nos. A minoria são os eleitos e a maioria os condenados à eterna maldição. Nada pode alterar o nosso destino. Para o calvinismo, o eleito é quem transforma o mundo através do seu trabalho. Mas essa transformação deve ser para a glória de Deus. O que adquire das atividades no trabalho deve ser aplicado no mundo de maneira que crie mais exigência ou desejo do trabalho. A poupança e o lucro é um sinal de graça de Deus. Para Calvino, o trabalho é santo e a riqueza é uma forma do fiel sentir-se um dos eleitos. Vale a pena lembrar que era obrigatória a leitura da Bíblia e, desta forma, todo calvinista era alfabetizado. Ainda nesse sentido, escreve Carolina Santos da Cunha. Segundo Calvino, o homem já nasce predestinado à salvação ou condenação eterna. Um dos sinais da salvação é a riqueza acumulada através do trabalho. Desta forma, o trabalho pode ser um caminho para o homem expiar seus pecados e prosperidade é uma bênção divina. Mas o calvinismo condenava a luxúria e entendia que era preciso investir o lucro para gerar mais trabalho. Desta forma, pode-se perceber que, apesar de ter sido adotado ensinamentos luteranos por João Calvino para realizar a reforma protestante na Suíça, existem divergências de pensamentos religiosos entre eles. Na Inglaterra, segundo Florival Cáceres, quem tinha autoridade era o parlamento. Porém, o rei era absolutista, pois, devido às grandes afinidades do parlamento com os reis, as ordens reais eram sempre aprovadas. A burguesia tinha domínio sobre os parlamentares e apoiava os reis. Ela havia realizado forte investimento de capital no comércio e na madrugada que estava em grande, ou seja, ela havia realizado forte investimento de capital no comércio e na manufatura que estava em grande desenvolvimento no país e tinha interesse que o capital permanecesse na Inglaterra e não fosse levado pela igreja como era de costume para Roma. Neste contexto, o papado aliou-se à Espanha, que apesar de ser considerada inimiga por maioria dos ingleses, era a maior potência da época, se considerado sua grande extensão de terras como coloniais na América, Europa e no Oriente Médio. Tal aliança não foi bem vista por setores do comércio que pressionavam o Estado a tomar parte das terras espanholas, ricas em especiarias e metais preciosos. A Inglaterra precisava acabar com a aliança feita com a Espanha, realizada através do casamento entre o rei Henrique VIII e a princesa Catarina de Aragão, para alcançar os objetivos daqueles que pressionavam o Estado. Desta forma, o rei pede ao Papa autorização para divorciar de Catarina e casar-se com sua amante Ana Bolena, uma dama da corte. Tendo em vista que a Espanha era o principal país católico e sustentava o papado, o Papa não concedeu tal divórcio. Assim, Henrique VIII rompeu suas relações com Roma, foi proclamado protetor da Igreja Inglesa pelo parlamento, passou a nomear bispos. As terras dos mosteiros passaram para a coroa, que as vendeu para nobres burgueses, e as rendas da igreja passaram a ser direcionadas ao tesouro real. Assim, Cáceres disserta que surgiu a igreja anglicana, que doutrinária e hierarquicamente não diferia da igreja romana, a não ser pelo fato de que seu chefe era o rei da Inglaterra. Inclusive não aceitava o divórcio, que foi o pretexto para o rompimento entre elas. Ainda sobre o plano doutrinário da igreja anglicana, disse que quando Elizabeth I fez a consolidação do anglicanismo, ela permaneceu com a mesma estrutura da hierarquia do catolicismo, onde o culto tinha aparência católica.
Porém, no que se refere às doutrinas da Igreja Anglicana, aproximou-se mais daquelas das igrejas protestantes. Foram conservados apenas os dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia e a salvação pela fé. Nesse sentido, o padre José Inácio Medeiros, mestre em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma, escreveu sobre a fundação da Igreja Anglicana. Ele discorre que, na verdade, o rompimento da Igreja Católica com o rei da Inglaterra foi por razões puramente políticas. Segundo ele, na maioria do cisma e da criação de uma igreja reformada e da contenda entre Inglaterra e Roma no século XVI, está a grande questão do rei. Os sucessores de Henrique XVIII teriam que lidar com uma série de lutas religiosas internas. No governo de Eduardo VI, tentou-se implantar o calvinismo no país. Depois, com Maria Tudor, filha de Catarina de Aragão, ocorreu a reação católica. O casamento da rainha com o católico Felipe II, na Espanha, fez da reforma religiosa uma questão nacional. Em 1559, a rainha Elizabeth I renovou a soberania da coroa sobre a Igreja e ratificou a liturgia anglicana, com a mistura de elementos do catolicismo e da doutrina calvinista reformada. Ainda segundo ele, durante 2 anos, o rei Henrique VIII lutou para que seu divórcio com Catarina de Aragão fosse decretado em Londres, enquanto ela brigou para que ele fosse negado em Roma. Em meados de 1529, o rei foi forçado a admitir a derrota. Em julho, o Papa proferiu a decisão em favor da Catarina, determinando que o caso fosse julgado em Roma. Para pressionar o Papa, o monarca convocou o parlamento e ameaçou legislar contra o clero inglês e a autoridade do Papa na Inglaterra. Durante 7 anos seguindo o ritmo do acirramento da tensão entre Londres e Roma e das derrotas de Henrique VIII, o parlamento inglês foi pressionado e votou as leis que levaram ao cisma em 1536. E a excomunhão de Henrique VIII em 1538. Percebe-se, pelos relatos acima, uma forte influência de interesses econômicos entre lideranças europeias nos conflitos que causaram a reforma protestante no início do século XVI. Na Alemanha, era de interesse dos príncipes tomarem posse dos principados, da nobreza tomar terras da igreja, dos burgueses reterem o dinheiro que era direcionado para Roma e os camponeses viam na cobrança do dízimo pela Igreja Católica apenas exploração. Além desses fatores, foi fortemente combatido por Martim Lutero a cobrança de indulgências ordenada pelo Papa Leão X. Na Suíça, João Calvino conquista a elite econômica e intelectual e consegue criar uma igreja nacional, evitando que o dinheiro do dízimo e dos feudos seja direcionado para Roma. Na Inglaterra, a burguesia, que havia feito altos investimentos na economia, exercia forte influência no parlamento, acaba forçando o Estado a romper com Roma, a fim de reter o dinheiro no país. Diante da pressão dos burgueses e como motivação para tal, sem permissão do Papa, o rei Henrique VIII rompe com a Igreja de Roma, divorcia-se da rainha e se casa com uma dama da corte, Ana Bolena, e cria a Igreja Anglicana na Inglaterra.